Olá, você está no curso de planejamento líquido, método de planejamento líquido ou Liquid Scheduling Methods. E esse vídeo de apresentação tem a proposta de apresentar uma pequena introdução do que nós vamos trabalhar e que nós vamos ver nesse treinamento. Meu nome é Marcos Posse, eu sou engenheiro eletricista, trabalho com isso há mais de 40 anos e especificamente em gestão de contratos, gestão de projetos. Eu comecei em 1998, dentro do tradicional de administração, cronogramas, histogramas, orçamentos, e a partir de 2003 comecei a me dedicar mais a essa parte de gestão para as engenharias. E por conta disso, e não para repetir sempre a mesma coisa, mas procurando sempre evoluir numa pesquisa de alguma coisa melhor, nós desenvolvemos várias ideias e essas ideias acabaram apresentando resultados, elas vingaram. Então, minha proposta aqui é dizer que pela empresa, participando do Spider Team desde 2009, que é um grupo de gerenciamento de projetos, que tem desenvolvimento de uma ferramenta específica para esse fim, que presta consultoria na melhor gestão, na recuperação de atrasos, recuperação de perdas. A gente tem trabalhado e chegou ao desenvolvimento de uma proposta de metodologia. E essa metodologia se mostrou funcional, funcionou boa em 2004. Não foi uma proposta completa, mas foi o princípio de entender que administrar como sempre se administrou não levava aos melhores resultados. Isso em 2004, num projeto aqui no Rio de Janeiro, onde haviam vários galpões para serem construídos. Esses galpões eram da cidade do Samba, 11 ao todo. A prefeitura resolveu dividir 4 para uma empresa, 4 para outra, e a melhor empresa em desempenho de administração mereceria os 3 restantes. O prazo de 6 meses foi dado para as duas e uma das empresas resolveu contratar planejamento. Resolveu fazer planejamento. O planejamento tradicional. E a outra trabalhou como sempre trabalhou. A engenharia sempre trabalhou planejando, mas não com esse requinte, essas preciosidades das técnicas. Pelo menos não como elas são apresentadas. A nossa empresa, então, que fazia planejamento, decidiu dar um passo além e começou a trabalhar o que era possível fazer com o pouco que se tinha ou com o que se tinha. Descobriu que 6 meses para fazer 4 galpões era possível fazer 5 no mesmo prazo. A prefeitura aceitou 5 no mesmo prazo, pagando o 5º com desconto substancial. Ao final dos 6 meses, sem aumento de custo da nossa empresa, foram feitos 5 galpões, com um aumento na arrecadação, no rendimento, porque foi vendido um galpão a mais, e ao mesmo tempo a outra empresa de fato fez os 4 galpões dentro dos 6 meses. É claro que os outros 3 galpões foram absorvidos pela nossa empresa com a mesma proposta de trabalho, infelizmente com um preço reduzido, porque nós já havíamos praticado um preço reduzido. Ninguém saiu perdendo, mas em 2004, os primórdios da ideia de transformar um planejamento tradicional num planejamento real deu resultado. Já em 2007 e 2011, nós aplicamos a mesma ideia num grupo de trabalho para recuperação de equipamentos elétricos, circuitos elétricos, em 21 prédios, na mesma região, com mais de 5.000 atividades simultâneas, não obrigatoriamente simultâneas, mas restritas a uma série de restrições, não restrições construtivas, mas operacionais, logísticas, de espaço, e que se não fosse uma modelagem tradicional, adaptada para ser flexível a tantos critérios e restrições e tantas mudanças, porque uma coisa é você planejar com restrições, outra coisa é no período seguinte, por exemplo, no mês seguinte, as restrições, ordens, prioridades locais mudarem e todo o planejamento tem que ser refeito rápido,
e atendendo às restrições. Pelo processo tradicional, sequenciamento de atividades através de ligações e pesquisas e imaginações seria um trabalho muito grande e, provavelmente, sem o auxílio de um computador, não seria rápido nem mais otimizado. Bom, em 2020, depois de aplicar em tantos lugares e verificar a eficácia, eu acreditei que seria bom escrever isso. Como é que a gente poderia fazer o planejamento, que sempre foi tradicional, de uma maneira mais fluida. Fluida porque nós estamos convivendo com tempos que são muito dinâmicos no que diz respeito a metas, propostas, condições, câmbio, logística, espaços e até mesmo legislações. O objetivo desse treinamento é garantir que você entenda a proposta do método e que possa aplicá-lo na sua extensão completa ou em parte. Lembrando que mesmo que você aplique em parte, o resultado já é significativamente melhor do que os processos tradicionais ou os programas e algoritmos tradicionais de apoio à montagem de cronogramas, histogramas e perdas e orçamentos. Quais são os pré-requisitos para você participar desse treinamento? Bom, você precisa ser um gestor real, não um gestor certificado. Gestor real é aquele que tem muito problema, já teve muito problema, teve que resolver muito problema e também tem que ter conhecimento de ferramentas. Ferramentas que apoiem o seu gerenciamento, o seu controle principalmente e a produção de indicadores e que te permita analisar as projeções do futuro. Então, não basta ter um certificado de uma ferramenta, é preciso que você ou a sua equipe domine a ferramenta, porque vivendo os problemas que você viveu e vive, com uma proposta metodológica nova, precisa pedir que a ferramenta modele essa nova proposta para que você não tenha os problemas que você sempre teve e sempre viveu. Você precisa ter experiência. Então, para participar desse curso, você precisa ter experiência de planejamento, experiência de resultados, experiência de problemas de andamento, de mudanças de ambiente. Você precisa também trazer um caso, um case, para que você possa trazer para estudo. Um case que já passou, você administrou de um jeito. Esse mesmo caso colocado aqui, com uma proposta nova, provavelmente vai te dar uma visão do que poderia ter sido feito e não fez. Então, o que poderia ter sido feito e não fez, por desconhecimento, não é um crime nem é um pecado. Mas a partir de agora, que você sabe que é possível fazer, não fazer o melhor seria, no mínimo, negligência. Você precisa também ter tempo e recursos de interação. Tempo de interação com os colegas, com o sistema, com o ambiente, com o monitor. E você precisa ter recursos de interação. Dispositivos de comunicação instantânea, como mensagens instantâneas, acesso a vídeo e conversa com vídeo e troca de ideias em reuniões, o que tem sido muito facilitado pelos tempos que nós vivemos agora, 2019, 2020, 2021, de pandemia. Todo mundo agora está expert em interações. Como é a dinâmica desse treinamento? A dinâmica desse treinamento, como todos os treinamentos que a gente vem fazendo, ela prevê ensino, trabalho com adultos, chamada andragogia, não é pedagogia. Nós não temos um método pedagógico, nós temos um método andragógico. Método pedagógico é para criança. A criança precisa saber o que aprender e como aprender. Os adultos só precisam saber o que aprender, porque eles sabem como aprender, porque estarão na escola por muito tempo. Então o processo é andragógico. Não teremos hora da merenda. Não teremos figurinhas, avatares, não vamos ter
nada que seja necessário para uma criança se desenvolver. Por outro lado, nós também temos uma proposta construcionista. Construcionismo, construtivismo. Construcionismo basicamente é: vamos trabalhar em cima de realidades e construir o conhecimento em cima de algo útil, em cima de algo corriqueiro, em cima de algo que todos possam participar juntos. Então, é uma dinâmica andragógica e construcionista. Nosso trabalho, ele passa por várias etapas: leitura, produção, análise crítica e entregas. Bom, nós temos um material que tentou apresentar a proposta do planejamento líquido. Por que tentou apresentar? Porque quando eu tento explicar aquilo que eu visualizei, quando eu tento explicar aquilo que eu pratiquei, provavelmente eu terei limitações de comunicação. Então, por mais que eu tente apresentar, talvez ainda hajam lacunas que devam ser preenchidas nas explicações, nos exemplos que foram dados no material. Então, o Planejamento Líquido é um livro que foi produzido em 2020, que tenta compilar todas as ideias e todas as experiências para apresentar. Como o material é interativo, provavelmente você vai poder dar feedback, criticar, dizer que precisa de complemento, precisa de detalhamento ou precisa de reformulação. O segundo elemento é um ambiente de apoio ao conhecimento, um ambiente de apoio ao aprendizado, que a gente costuma chamar de Moodle, que é uma plataforma para isso. Então, as leituras estarão lá, as produções deverão ser colocadas lá, e as análises críticas que vamos fazer entre nós, e aqui todos estão na mesma linha de participação, não tem um grande mestre que vai desenvolver e vai apresentar os mistérios, mas existe uma análise crítica a partir das ideias principais. Quem sabe até o livro, a partir dessa ou de qualquer outra turma, não mereça uma revisão, melhoria, uma evolução. Isso acontece com tudo que nós desenvolvemos ao longo da técnica e da história. E por terceiro, nós temos um guia de estudos, é um caderno de estudos que tem a proposta de conduzir todos dentro da mesma linha, de forma bem etapa, mostrando o que vai ser desenvolvido, e nesse caso, o guia de estudos é constituído de 6 etapas. 6 etapas por quê? Porque o programa prevê 6 unidades. A unidade 1 é a introdução. É basicamente o que nós estamos fazendo agora e o que nós vamos demandar para você desenvolver. Vamos falar sobre isso na unidade 1. A etapa 1 é identificar qual é o trabalho do seu projeto. Então você precisa, na etapa 1, explicar para todo mundo qual é o trabalho que vai ser produzido, qual é o trabalho que você tem que produzir. Não é como você vai produzir, é o trabalho que tem que ser realizado. Esse trabalho foi por conta contratual, por conta de uma demanda particular, por conta de um compromisso público. Então, na etapa 1, a nossa preocupação é demonstrar todo o trabalho necessário, vírgula. Somente o trabalho necessário, vírgula, para alcançar o objetivo do projeto, para alcançar o objetivo do programa de trabalho ou do portfólio. Então, na etapa 1, é a descrição de tudo que deve ser feito, claro que não esquecendo que temos trabalho direto, tudo que o contrato manda fazer, e o trabalho indireto, todo o trabalho necessário para dar substância, subsistência e continuidade ao desenvolvimento do trabalho direto. Na etapa 2, nós colocamos dentro do entendimento para todos verem os restritores.
Você vai entender que restritor é tudo aquilo que restringe o trabalho da etapa 1. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Todo mundo quer fazer. Todo mundo tem tudo para fazer. Mas aparentemente os restritores não deixam você fazer. Então, na etapa 2, nós vamos analisar dos 6 restritores, e vocês vão entender isso lá, 6 restritores classificados em 6 classes. Vamos ver 4 desses restritores que atrapalham o trabalho da etapa 1. E os SSDs é um acrônimo interessante para Smart Scheduling Devices, são dispositivos de agendamento que você coloca no computador para que as restrições sejam viabilizadas, consideradas. Então você vai ter o trabalho agendado no tempo por conta de 4 restritores. Nós vamos ver isso na etapa 2. E esses 4 restritores serão modelados através de alguns dispositivos no computador. E nós vamos ter um cronograma 1. Na unidade 4, nós vamos ter a etapa 2, de novo, porque são 6 restritores. Esses 4 iniciais ainda podem ser usados praticamente em qualquer ferramenta. Mas na etapa 2, nós teremos restritores que envolvem um algoritmo mais completo, um algoritmo mais capaz. São restritores que envolvem logística, uso de espaço, consideração de lucros, benefícios e taxas de retorno comerciais. Então, aplicaremos 2 restritores naquele trabalho que já foi concluído, o trabalho é acumulativo, etapa a etapa, e vamos usar 2 SSDs, ou vamos usar um SSD, na verdade, que são as tags. Nós temos 6 restritores, 4 SSDs. Na etapa 2 da unidade 3, 4 restritores, 3 SSDs. Na etapa da unidade 4, na etapa 2 complementar, 2 restritores e um SSD para tomar conta de tudo. Finalmente, na unidade 5, vamos apertar um botão, vamos solicitar aqui a ferramenta que nós estamos usando, agende a melhor condição, considerando todos os restritores para todo o trabalho. Então, o computador vai apresentar um programa de execução, uma agenda de trabalho, considerando, como já disse, tudo aquilo que nos restringe, tudo aquilo que nos impede de ser imediatistas. Então, a fluidez vai acontecer à medida em que os restritores permitirem, como se fosse um filtro. Todo o trabalho será feito rápido, a menos que o filtro seja um filtro muito forte e demora para que a coisa aconteça. Então, os restritores, eles têm o objetivo de modelar o que não pode fazer. Temos o que temos que fazer e temos o que não temos como fazer. Na unidade 5, etapa 3, nós vamos ter algoritmos integrados. É um tipo de inteligência artificial. E esses algoritmos integrados vão, com certeza, dizer qual o melhor agendamento, qual o melhor uso de recursos, de dinheiro, de ociosidade, qual o melhor uso de espaço que nós temos dentro do nosso projeto, programa ou portfólio. Por fim, na unidade 6, nós temos descontrole. E por que nós estamos falando descontrole e não controle? Porque já é notório que nós temos problemas para administrar durante a vida do projeto. Na execução, nós temos problemas internos. Nós atrasamos, somos impactados e causam atraso. Nós temos improdutividade interna ou causada por elementos externos. Nós temos sobrecustos. Nós temos retrabalhos.
mas o ponto forte, o ponto importante, o ponto que fez toda essa metodologia ser desenvolvida são os problemas externos. Aonde tínhamos um cenário tranquilo, agora temos um cenário com sempre novos interesses, sempre regulamentações, câmbios que não são constantes, principalmente naqueles países cuja moeda não é a moeda forte. E um ambiente, uma legislação que muda constantemente e provavelmente para melhor do coletivo. Então, a unidade 6 vai nos permitir falar como é possível manter o trabalho sendo executado com o reagendamento refeito em forma rápida através do computador, mas garantindo que todo o trabalho continua sendo executado e garantindo que todas as restrições são respeitadas e garantindo que as mudanças externas são ajustadas dentro do nosso planejamento. Nesse Liquid Schedule Methods, você tem o planejamento líquido, você tem alguns paradigmas que vão ser quebrados. O nosso objetivo não é esse nesse treinamento, mas já deixamos uma ponta para seu estudo particular, seu desenvolvimento. Linha de base, aquela linha de base que você definia logo após o planejamento inicial, essa linha de base rígida que você perseguia em função do andamento do projeto, da vida do projeto em execução, perseguia com medidas corretivas, preventivas, ajustando o programa de trabalho para voltar a atender a linha de base, de modo que, pela linha de base, você atendesse as entregas, começa agora a ter uma nova concepção que vai ser discutida na unidade 6. Você pode ver que a linha de base era assim. O seu projeto é um barco. E que eventualmente chega para lá, chega para cá, mas um barco navegando nesse rio aí, e esse rio é uma linha de base. Ele tem que sair de um lado e chegar no outro, e o barco vai sair de um lado e vai chegar no outro. Mas veja, esse cenário de navegação ilustrado na figura é um cenário assim não muito comum. Eu acho que o cenário mais comum é navegar o seu projeto no meio de um mar tranquilo, aparentemente tranquilo, que não tem a baliza como o rio teve, mas que no meio do caminho pode, do nada, não é questão de análise de risco, é uma questão de análise de mudança de ambiente. No meio do nada, você ter que reajustar o rumo do seu barco e traçar novos caminhos para atingir os mesmos objetivos. Talvez não no mesmo prazo, talvez não com os mesmos recursos, mas veja, os tempos são outros. A linha de base de 1960, 1950 era tranquila e as restrições eram praticamente nulas. A única restrição básica era o tempo. Hoje nós temos restrições demais para termos uma linha de base a ser perseguida. Outros paradigmas vão ser quebrados. A linha de base foi o que nós comentamos e a unidade 6 vai te levar também a repensar o valor agregado, indicadores de desempenho, porque nós estamos em 2021. Nosso trabalho começa na unidade 1, então fica ligado, fique esperto, porque nós temos bastante coisa para fazer, embora tenhamos tempo suficiente para isso.